vou ver até qual editora, né, que eu vou lançá-lo. Mas esse livro nasceu em 2016 no CDP de Pinheiros. Foi numa madrugada de inconformismo, Deus falando muito comigo. Eu não conseguia dormir e ele falava, escreve um livro, escreve um livro. Tem pessoas que não vão acreditar que há um diálogo com Deus. Existe. Eu tenho esse Sim. relacionamento com Deus e não construí esse relacionamento com Deus num templo, numa igreja gigante, cheia de ouro, nem nada. Você e Deus. Eu conheci Deus foi no anexo de Avaré. É pura fé. Né? Deus Isolamento. responde na pura fé. O diabo tentando a minha morte, Deus veio e falou, não, lê a Bíblia aqui. Falei, e o diabo, qualquer versículo da Bíblia salva. E Deus falava, abre a Bíblia. E eu, naquele dilema ali entre Deus e o diabo, pegando o meu lençol, já amarrando ele, fazendo uma tia, né, que a gente chama, que é uma corda, para colocar na janela, porque eu já não acreditava mais na minha vida, e o diabo me tentando se mata, você é um câncer na sua família, isso, aquilo e outro, e aí eu dou um tapa na minha Bíblia, assim, em cima da cama, e abro. Salmo 142. E o Salmo 142, ele narra exatamente o momento que eu vivia, aquele momento que eu vivia no regime de isolamento RDD em Avaré. Que ele diz mais ou menos assim, né, que ao Senhor eu lanço um grande brado, e a ele exponho toda a minha angústia. A súplica é que Deus me livrasse daquela prisão. A fala é bem assim, livra-me dessa prisão, porque os meus inimigos são mais fortes do que eu. E não tem inimigo mais forte do que qualquer pessoa, senão o inimigo espiritual, que é quando você está morto espiritualmente, e aí você atenta contra a sua vida até com uma cabeçada na parede. Não precisa de um revólver, basta você estar com o espírito morto, né? Então a guerra espiritual é mais forte do que qualquer bazuca inventada pelo ser humano. É a guerra espiritual. Então o texto da Bíblia falava exatamente que os inimigos eram mais fortes do que eu, e livra-me dessa prisão. E a única coisa que Deus coloca assim no final é que, assim, livra-me dessa prisão, e quando me fizeres esse benefício, os justos me rodearão. E eu sempre falo para as pessoas, eu ando rodeado de justos. Então aquele versículo da Bíblia, aquele Salmo 142, ele se cumpre até hoje, porque eu vivo rodeado de justos, de pessoas que se aproximaram de mim a partir dessa mudança, a partir dessa coisa. Então eu vi, tem muita gente boa, muita gente abraçando, muita gente querendo bem, muita gente querendo transformar também junto. Então o livro nasceu, né, em 2016, nesse meu diálogo com Deus. E ele fala, escreve um livro. Eu falei, pô, mas eu só escrevo uma carta para minha esposa, para minha filha. Eu escrevi um livro. Não sei nem como escrever um livro. E aí Deus falou assim, aí eu peguei aquela coisa, escreve um livro, e eu peguei e falei, tá, bem, mas como que eu escrevi um livro? Aí Deus falou bem assim comigo. Você não fala com a molecada na rua? Você não dá Fala com o coração, né? Você não fala no futebol, não dá? Eu falei, de fato, você não troca uma ideia com a molecada na cadeia? Aí foi que eu percebi que o que eu fazia na prisão, trocando ideia com o moleque novo que chegava, era a mentoria. E aí, por isso eu digo que eu fui formado no Instituto de Coach dentro da prisão. Que era, no momento do sufoco, pegar o cara, vem cá, o cara chorando porque perdeu um ente querido, porque a mulher abandonou, porque arrumou confusão, porque tá devendo droga, porque tomou uma sentença muito forte, porque tá indo embora, e explicar pro cara, eu falei, mano, em 6 meses, desse jeito, em 6 meses você vai voltar. Eu tá de parabéns, vai, não larga da igreja, continua, porque eu conversava com todo mundo na prisão. E aí, quando eu caiu a real, que eu sou um cara comunicador, né, comunicativo, eu converso com as pessoas, eu dou uma orientação, eu ponho um ponto de vista, eu tenho uma percepção diferente. E aí, ele falou, é isso que eu tenho que fazer, escreve esses dois mundos, o futebol e a prisão. E aí eu escrevi o extracampo, que é o comportamento do jogador extracampo, na ótica da prisão. E aí eu comecei a perceber quantos talentos tinham na prisão que poderiam ter sido jogador de futebol, MC, advogados.